Olá, seja bem-vindo a esta série Princípio Inteligente nas Plantas. Hoje, na série, no vídeo 111, eu vou falar nas correlações do espírito-matéria nas plantas, do princípio inteligente nas plantas. Eu estou fazendo correlações e estou trazendo alguns trabalhos. Eu trouxe há poucos dias alguns trabalhos do Hernani Guimarães. Para fazer essa correlação, eu usei parte do trabalho do Hernani, que é parte ligada com as plantas, que eu ainda vou usar mais. Já usei um pouco do Jorge Andréa, vou usar mais. Vou depois falar um pouco do Décio Iandoli, dos trabalhos que ele também faz uma correlação nessa parte, embora eles fazem todo com o ser humano. Tanto o Jorge Andréa como o Hernani faz com a força psi, e o Jorge Andréa e o Décio faz com o ser humano. O Jorge Andréa dando um destaque muito grande para o psiquismo. Hoje eu vou fazer uma adaptação em parte do trabalho que também ela faz para o ser humano e para o animal, que é da grande cientista americana Candace Pert, que ela fez alguns trabalhos, porque ela era cientista, pesquisadora, e ela pesquisou algumas células que ela chama de moléculas de emoções. Ela chama. Eu fiz alguma adaptação para trazer isso para a discussão com as plantas. Naturalmente, eu vou ainda depois enveredar por algumas coisas mais da Candace. Nós sabemos que os corpos de uma planta, que eu digo corpos multidimensional, há uma rede nesses corpos multidimensional, porque eu levo em conta o corpo físico, o corpo etérico, o perispírito, o corpo mental, o inconsciente atual, o passado, o inconsciente puro. E o corpo mental faz essa ligação e dá para a gente trazer isso para a discussão para as plantas. É como se existisse uma rede psicossomática dos átomos mentais aos átomos das moléculas físicas. Então é isso. A Candace, ela não levava em conta, ela só trazia mente, corpo, é como se pegasse o espírito e o corpo como se fosse uma unidade. Só que eu estou trazendo que tem mais corpos. Meu trabalho é baseado em grande parte do trabalho do Allan Kardec, porque a base filosófica toda do trabalho que eu estou fazendo é em cima do trabalho do Allan Kardec. E o Allan Kardec dividiu o corpo, o perispírito e o espírito. Mas eu faço algumas outras divisões que o André Luiz já chamava a atenção. Então, o André Luiz, o espírito que psicografou pelo Chico Xavier. Então, até 5 séculos atrás, foi descoberto que a Terra girava em volta do Sol. Até então, o sujeito achava que a Terra era o centro. Depois, a Terra girava em volta do Sol. E há pouco tempo a gente tinha a discussão, mostrava os planetas girando ali em volta do Sol. Hoje já se sabe mais de 200 bilhões de sóis tem no universo. E provavelmente daqui a alguns anos nós saberemos talvez trilhões de sóis e não bilhões como tem, mas vai mudando. Então a ciência vai trazendo informações novas, que agora ela tem acelerado, e essas informações espiritual para o corpo é muito importante para poder entender, porque olhando a planta só do corpo, nós vamos ficar muito limitado. Ela é muito mais do que isso. A planta, como todo ser vivente, é um ser social, biológico, psicológico e espiritual. O ser social e biológico é bem discutido nas plantas, apesar de ainda ter uma série de coisas a descobrir. Agora, o ser psicológico e o ser espiritual nas plantas não é discutido. E essa discussão que eu trago, eu digo, é importante para as luzes do que vem daqui para frente. É importante. Essa discussão vai pegar fogo, não por mim, porque chegou o momento disso acontecer. Uma simples criatura unicelular, ou seres complexos como o homem,
tem o mesmo substrato bioquímico para as criações minúsculas, moleculares, de proteínas, peptídeos, como endorfinas, receptores. Ele está dizendo que a simples criatura unicelular, ou num ser complexo, como o homem, como uma planta, como um homem, que é o mais complexo dos seres viventes da Terra, ele tem um substrato bioquímico com estrutura que vai desde minúsculas moléculas de proteína até os estudos dos receptores. Estes mecanismos biológicos se conservam por milênios de evolução nos animais e nos homens. O Espiritismo, há 164 anos atrás, ele vem chamando a atenção, tentando unir ciência e espiritualidade. Já tem 164 anos que ele vem batendo nessa tecla diariamente. O Allan Kardec trouxe esse trabalho, os espíritos disseram que era importante isto, e vem sendo batido. Quem conhece as obras do Espiritismo sabe disso muito bem. Só que, ultimamente, tem um bom grupo de cientistas que já começa a fazer essa ligação. Aceitam isso. E cientistas muito bons. Você pega um Alberto Einstein, ele já chamava atenção sobre isso. Mas tinha cientista na época do Allan Kardec, o William Crook, ganhador do Prêmio Nobel, Bolzano, Richer, ganhador do Prêmio Nobel, todos já faziam essas ligações. Mas essas ligações a ciência praticamente não fazia, porque a ciência houve uma briga com a igreja e ela tomou um caminho de só estudar praticamente a matéria. Tudo que ela podia dimensionar com seus órgãos de sentido, era o que ela estudava. Quando eu particularmente estudo a célula, estudo o átomo, o mais simples dos seres viventes, os mais simples, como um simples vírus, ou começo a entender o universo, tenho certeza que Deus existe e continua atuando sem parar. Isso eu tenho certeza. Tem cientista que tem medo de falar a palavra Deus, porque acha que vai diminuir o seu referencial em termos de ciência. Quanta vaidade tola. Vergonha de falar a palavra Deus. E a proporção que a gente mergulha no estudo de uma célula, de um átomo, do universo, dos seres viventes, não tem como você deixar de acreditar em Deus e ter certeza que esse Deus está atuando. Nas plantas, o seu princípio inteligente e as plantas como um todo, o princípio inteligente e ela como um todo, forma uma única entidade. Ela não está separada. É uma entidade. Ele reage junto, ele responde junto. Tá tudo, não existe fenômeno biológico que o espiritual não esteja participando, que o princípio inteligente. Não existe fenômeno psicológico que não esteja integral. Até mesmo os fenômenos sociais, ele está integral. Olhar a planta com olhar integral é muito importante para o desenvolvimento da compreensão das plantas. A planta integral, a planta como um ser social, biológico, psicológico e espiritual. É isso que a gente está chamando a atenção para olhar, porque tem evidências científicas que podem trabalhar isto muito bem. O que a cientista americana Candace Pert falou, outros cientistas confirmaram. Então, eu vou trazer algumas coisas dela, que outros cientistas confirmaram dela, porque ela fez uma ligação
uma ligação na parte mais superficial ainda. Ela não estava profunda, mas já estava fazendo uma ligação espiritual. Ela deu grandes saltos. Ela, como cientista consagrada, lá nos Estados Unidos, ela estava dando grandes saltos. Ela é cientista dessa parte de bioquímica, de farmacologia, de psicoimunologia. Ela deixou uns trabalhos bons sobre alguns receptores de planta, por causa do trabalho da AIDS que ela estava fazendo, ela e o companheiro dela, o marido, com um número grande de cientistas com ela. Ela diz, e os cientistas confirmam, não é trabalho mas só dela, cada célula do corpo tem, e é salpicada com milhões de receptores. São estruturas minúsculas. Ela está dizendo que cada célula são salpicadas. É como se estivesse ali na membrana, em cima da membrana dela, muitos receptores. São estruturas minúsculas. Ela estudou, analisou, e outros tantos, porque tem muita gente que já fez esse estudo. Fizeram esse estudo principalmente nos homens e nos animais, mas plantas também têm células receptoras. Tem plantas receptoras, porque as células, ela começou lá atrás, no homem ela só vai aperfeiçoando, ela vai se aperfeiçoando com o correr do tempo. As células no homem vai se aperfeiçoando porque ela vai poder dar base para formar o sistema nervoso, o cérebro, sobretudo a parte frontal, que é a parte que mais diferencia o homem dos outros animais. Essa parte frontal nossa é que diferencia. A diferença está por aí. Esses receptores é como se fossem os órgãos dos sentidos. Esses receptores das células é como se fossem os órgãos de sentido. Equivale como se fosse boca, olhos, ouvido, nariz. Porque a planta não tem ouvido, não tem olhos, não tem... Mas a planta escuta, as plantas vê, as plantas sentem, tem gosto, cheiro. É como se ela tivesse nariz. E isso é feito por intermédio das suas células. A função desses receptores que está lá nas células, em cima das células, é captar sinais vindo do espaço ou ao redor do espaço. Ali junto das células, ou seja, junto dela, vem sinais e eles vão captar. Esses receptores é muito importante, porque esses receptores, as informações quando vêm lá do princípio inteligente, que vem passando por vários filtros, quando chega, ela vai chegar às vezes na forma de ondas eletromagnéticas, ou na forma de ressonância lá dos cristais, ou holograma, ela vai chegar e vai precisar ali ter esses elementos, essas substâncias receptoras. E essa substância receptora só há pouco tempo ela foi descoberta. Ela foi vista porque são estruturas muito pequenas, e naturalmente não tínhamos aparelhos suficientes. Lembra que até pouco tempo nós tínhamos uma capacidade pequena de analisar coisas assim muito pequenas. Agora tem microscópios imensos, eletrônicos bastante competentes, e estão agora falando no microscópio quântico. Eu fico imaginando a velocidade que isso vai acontecer. Olha, 40% do nosso DNA, o DNA 40%, trabalha para as gerações futuras sejam reproduzidas. Então, esses receptores já são trabalhados pelo DNA. E é 40% do DNA que se encarrega por isso. Veja que importância tem esses receptores.
Quando um receptor recebe um sinal com as informações, é transferida para o interior da célula. Veja bem, ele recebe uma informação eletromagnética, está trazendo informação eletromagnética. Esses receptores vão levar esses sinais, essas informações, para o interior da célula. Isso ela estudou nos animais, ela e uma série de cientistas, nos animais, nos homens, mas nas plantas também tem correspondentes. Não com alguns detalhes como tem no homem, mas tem correspondentes. É assim que também faz, ela vai usar. No interior das células, quando essa informação chega no interior das células, minúsculos motores no interior, começa a agir e inicia o processo que vai ser entendido toda essa informação que está vindo. Essa informação que está indo para a célula pode vir do interior do próprio organismo, está trazendo do princípio inteligente, do inconsciente passado, que pode ser o que os esoteristas chamam de corpo causal, o corpo mental, o trazendo do perispírito, do corpo etéreo que está trazendo. Mas ela também pode receber informações externas que está entrando e que também vai precisar desses mediadores, porque a planta ela precisa desses mediadores para levar informação para o interior da célula. Algumas atividades desses receptores é muito importante. Lembra? Receptores está salpicado ali em cima da célula, das membranas da célula. Os receptores, ele tem algumas atividades. Alguma atividade. Orienta a divisão celular e o crescimento. É uma das coisas que ele faz. Orienta a divisão celular e o crescimento. Lógico que ele leva a informação, essa informação às vezes vai até o DNA, no DNA vai mandar o mensageiro RNA voltar para a célula, para o citoplasma, para dizer às vezes o ribossoma, o complexo de Golgi, o que é que tem que fazer, quais os aminoácidos que tem que juntar, formar proteínas e assim por diante. Ou a proteína vai desencadear o fenômeno lá do DNA. Mas, na realidade, vai ter sempre esses trabalhos que é muito importante que aconteça. Principalmente as proteínas e aminoácidos, ácido nucleico, são moléculas grandes, que é muito importante a molécula grande para fazer a comunicação com o mundo espiritual. Porque no corpo astral precisa dessas moléculas grandes para ela ter domínio sobre a informação que vem de cima para baixo. O professor Hernani, que estudou isso com muitos detalhes, porque mostrando que o átomo do corpo astral, o corpo perispiritual, ele fica maior, por causa não tem a densidade que tem aqui no corpo físico. Então, a necessidade de uma molécula maior para acontecer essa ligação de cima para baixo, aí forja um campo eletromagnético e o daqui começar a ter domínio, trazer de lá para cá informação. Isso tudo está acontecendo. Então, além de trazer o crescimento, ele ajuda também, esses receptores, a migração de células para atacar inimigos e fazer reparos. Olha, ela orienta a atacar inimigos e fazer reparos. Quando a planta é invadida por variedades, desde o vírus, bactérias, fungos e assim por diante, ela precisa fazer combate. E esse combate inicialmente é dado por essas células receptoras, que é que vai orientar o sinal. Ela também orienta o metabolismo celular, ou para gastar ou conservar energia. Gastar ou conservar energia. É ela que ajuda esse sinal. O sinal de outras células é levado. O sinal, olha bem isso que eu vou dizer, o sinal
vem também de outras células e é levada por um suco chamado pela doutora Candace de substância informacional. Ela está dizendo que esses sinais, ela vai desencadear condições para esses sucos de informações que vai ser levado. Nós vamos voltar ainda a falar dele daqui a pouquinho. A doutora Candace Pert examinou no homem e os animais. Esses sucos foram encontrados também no homem e nos animais, no cérebro, nos órgãos sexuais, no intestino, no coração, em todos os lugares que se comunica entre células. Em todo o corpo tinha isto, em todo o corpo. Eu estou dizendo que nas plantas também tem, do mesmo jeito. Formam uma infraestrutura, esse suco, formam uma infraestrutura, esses receptores, para a comunicação entre o princípio inteligente e o corpo. Eles formam uma infraestrutura para essa comunicação. Estes sucos são conhecidos como hormônios, neurotransmissores, peptídeos. Às vezes se diz, nas plantas não tem neurotransmissores. Ela não tem um sistema nervoso organizado como tem o animal, mas ela já tem um sistema elétrico que desempenha esse papel. Mas ela tem hormônios. E ela tem peptídeos, ela tem hormônios, que vai fazer isto. Esses sucos se acoplam ou ligam com intensidade muito forte nos receptores da superfície da célula. Por isso é chamado de ligand. Ligand é um nome em inglês que quer dizer ligar. É ligand, é L-I-G-A-N-D, ligand, ele chama isso aí. Ele diz que esse suco vai fazer isso, vai ligar, vai fazer com que ele vai intensamente ligar essa superfície aos receptores. Lembra que eu estou dizendo, as células que têm receptores ali são muitos, centenas e centenas de receptores, que vai receber essas informações que está vindo lá do mundo espiritual ou externamente, também está vindo. Ela vem, ela recebe. Geralmente vem na forma eletromagnética ou ressonância, somente o holograma, ela vai fazendo essas mudanças e ela vai descodificar, porque é assim que funciona. Por exemplo, o Samuel Hahnemann viu isso muito bem. Eu acho interessante que isso que está sendo visto agora, nesse século não, tem uns 30 anos que isso começou, essa pesquisa. Essa pesquisa começou mesmo para valer lá depois da doença da AIDS. Começaram a pesquisar bem esses receptores, procurando encontrar receptores para lá, cura da AIDS, que foram começando a encontrar. Mas o Hahnemann dizia lá atrás, que essas emoções, ele causava um transtorno. E dos transtornos, ele chamava a atenção que primeiro ele vai causar um transtorno mental, emocional, vai causar um transtorno nas glândulas, depois alterando os hormônios, depois vai alterar a bioquímica e depois a parte do corpo. O Hahnemann já chamava a atenção disso, que apenas estão confirmando. Ele chamava a atenção, mas ele não tinha estrutura ainda para fazer essa pesquisa como agora os cientistas atuais estão tendo. Então, o ligand, que é o responsável por 98% da transferência de dados no corpo, é no corpo todo. No corpo todo. No homem, 2% da comunicação acontece na sinapse entre células cerebrais, saltando
soltando neurotransmissores através de uma fenda para atingir os receptores do outro lado. Forma uma fenda, é como se a comunicação entre as sinapses das células no cérebro, ela vai ter substância neurotransmissores. Esses neurotransmissores vocês não vê nas plantas porque ela não tem um sistema nervoso organizado como o homem. Mas vamos continuar no raciocínio dele. Os peptídeos são cadeias de aminoácido. É como se formasse tipo um colar. Aminoácido vai juntando, formando um colarzinho. Esses aí são os peptídeos. Quando as cadeias são maiores de aminoácidos, são bem maiores, são as proteínas. Então você entendeu? A proteína é aminoácidos, só que forma uma cadeia bem maior. Os peptídeos formam menores. Mas são moléculas grandes já, porque já tem bastante elementos aí para se discutir. Para ter uma ideia, tem mais de 200 peptídeos no corpo cerebral, cada um coordenando. Tem mais de 200 peptídeos no corpo cerebral, só no corpo cerebral. Mas em todo o corpo tem os peptídeos, porque as células todas possuem os peptídeos, esses aminoácidos. Nas plantas também tem lá os aminoácidos, para a gente entender. E eles vão coordenando. Cada um deles vai tendo uma coordenação. Olha que coisa para você começar a entender isso. Vai tendo uma coordenação em cada peptídeo desse, que é como se fosse substâncias receptoras, que está lá junto na membrana da célula, ali em cima, salpicado, como se estivesse salpicado. O que é que ele coordena? Contentamento. O sujeito tem um contentamento, esse contentamento forma substâncias que vai ser captada por esses fotorreceptores, esses peptídeos. Tem raiva, vai também ser. Tem fome, tem relaxamento, tem saciedade, tem ódio, tem mágoa, tem culpa, tem revolta, tem sentimento de vingança. Eles todos formam matéria. O interessante é que o Hahnemann falou isso lá atrás, há mais de 200 anos atrás. Agora os cientistas estão dizendo o que ele disse lá atrás. E antes de Hahnemann, lá atrás, Jesus já dizia, basta pensar. Olha como é, basta pensar. Então você vai ver isso tudo, esses sinais é recebido pelas células. Ela vai pegar a célula receptora. A maioria dos ligands, que vai dar informação para os receptores, vai ser, tem o equivalente químico fora do corpo. A maioria dos ligands tem o equivalente químico fora do corpo. Essa fora do corpo, tipo hormônio, neurotransmissores. Como exemplo, que tem ligação lá, maconha, cocaína, álcool, cafeína, remédio tipo Valium e etc, 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 etc. Vai passando informações lá para os receptores e vai indo para o interior da célula e vai atingir todas as células. Todas. O receptor e o lígado são moléculas da emoção. É o termo que a
que a doutora Candice Pert falou, Moléculas da Emoção. Ela até lançou um livro com esse nome, Moléculas da Emoção. E aí vem o que nós estamos dizendo. Olha, as emoções, a ciência mostrando agora, sem dúvida nenhuma, como é que ela age. Como os dois receptores e o líquido se encontram nos espaços celulares. Porque está ali em cima da célula. Como é que vai encontrar nos espaços celulares? Como é que se ligam os dois, o receptor e o líquido, se ligam e transferem informação, afetando a atividade celular em todo o corpo? Como é que isso acontece? Cada receptor tem uma forma para encaixar num único líquido. Então o receptor é que ele tivesse uma forma para encaixar nesse líquido. Olha como a sutileza disso para você poder entender. O modelo que alguns cientistas trazem, até tem muitos livros que chamam a atenção disso, que é para compreensão didática, ele faz um modelo que ele chama da chave e a fechadura. O Décio chama muita atenção de chave e fechadura. A chave é um peptídeo. A chave é um peptídeo que passa flutuando até encontrar a fechadura, que é o receptor. A chave entra na fechadura, abrindo a trave das células e as atividades começam. Isso é uma forma da gente entender, como se abrisse a chave. Essa chave não serve para qualquer fechadura, só serve para aquela. Ou seja, a raiva, ela vai formar moléculas, átomos, moléculas. E a molécula da raiva, os átomos que vêm da raiva lá, porque vai formar a molécula quando ela passar para as células, ela vai formar esses aí, ela tem uma fechadura, ela só entra nessa fechadura. A fechadura da raiva não entra na fechadura da alegria. A fechadura do ódio não entra na fechadura, na chave do amor, do bem. Então é como se fizesse essa separação. Mas como faz essa separação? Foi discutido. Olha o que os cientistas disseram, que é uma coisa fantástica, porque é coisa recente. Olha o que eles disseram. Atração vibracional. Relacionamento entre o receptor e o líquido. Ou seja, o receptor que está na superfície da célula, se agita e trepida, mudando de configurações para um estado de fluxo. Ele está lá grudado na célula. E ele precisa, ele começa a vibrar, para ficar tipo um fluxo. Esta dança cria uma vibração que ressoa no líquido, que vibra na mesma frequência, ressonando juntos. Ele vibra na mesma frequência e vai chegar ali. Porque se não tiver na mesma frequência, não vai fazer a fechadura abrir. Ou seja, é preciso você ter raiva para você acordar aquela substância que está nas células capaz de receber raiva. Se você não der, ela não vai acordar, não vai vibrar. Agora imagine se em vez de dar raiva, você está dando amor, paz, alegria. Olha o que é que você está fazendo com suas células. Está fazendo com todo o corpo. Com todo o corpo. Aí ela vai acontecer a ressonância.
O que é ressonância celular? Você pega, por exemplo, numa sala, tem 2 violões afinados, ou 2 violinos afinados. Você toca uma nota no violino, o outro responde. O outro responde a mesma nota. No violão, a mesma coisa, se estiver afinado iguais, responde. Porque é ressonância, é a frequência de vibração que vai fazer lá, ressonância. A gente tem muitas ressonâncias nos cristais e que o corpo, as células são de cristais. E também você é um cristal líquido. E você tem no caminho eletromagnético, que as células o tempo todo têm reações eletromagnéticas. Essa força de ressonância, de atração do líquido com o receptor, peptídeo ressoa com receptores. Ou seja, os acordes emocionais. Acordes emocionais. A emoção é um vínculo, é uma ligação entre o corpo físico e o perispírito. A emoção é uma ligação entre o corpo físico e o perispírito. O Hahnemann já sabia, já chamou a atenção, disse, olha, ódio, você vai provocar isso, ciúmes, inveja. E ele ainda traz onde é os órgãos que vai desequilibrar no homem. E que é estudado também nos animais. E agora começa a ser estudado na agronomia também. Mas você vai ver, só que ele disse, sem ter esse material. Eu fico imaginando se ele tivesse um material desse na mão, o que ele não faria? A emoção é um vínculo entre o corpo físico e o perispírito. Então é preciso ter cuidado com as emoções que você está dando para você mesmo. O local de ligação do receptor. A vibração atrativa é a emoção, conexão peptídeo com receptor, manifestações no corpo físico. As emoções influenciam as moléculas que agem na fisiologia e altera o que sentimos. As emoções influenciam as moléculas que agem na fisiologia e altera o que sentimos. Então as emoções, como agem na fisiologia, podem alterar. Então as emoções podem alterar um fígado? Pode. As emoções podem alterar um útero? Pode. Um pulmão? Qualquer órgão do nosso corpo. E está cheio de gente que diz, quando eu fiquei colarizado me deu um distúrbio hepático. Está cheio disso. Fiquei com ciúme, me deu diarreia. Fiquei com inveja, deu diarreia. Fiquei com ciúmes e apareceu manchas no corpo. É comum isso. Fiquei com ódio, com raiva e apareceu alguma coisa no pulmão. Quantas pessoas dizem, eu tive um sentimento muito forte e alterou minha menstruação. Isso é comum, você escutar isso. O corpo físico modifica pelas emoções que experimentamos. Muitas vezes receptores se juntam em complexo múltiplo. Essa é muito interessante, porque ele se junta ele às vezes, o receptor, essa substância que está lá salpicada na célula, em cima da célula, salpicada, elas às vezes se juntam. Olha como é interessante, elas se juntam, várias. Quando elas se juntam, ela se junta formando um complexo múltiplo. Esses receptores juntos formam paredes, porque estão juntos, de canais profundos que vão para o interior das células. Formam canais, eles se juntam tanto, formam canais para fazer.
Esses canais é para facilitar a manifestação da substância que vai vir aí. Esses canais se abrem e fecham, abrem e fecham. Esses canais dessa substância entrar e sair das células. Deixa a substância entrar e sair das células. Esses canais funcionam como se fosse uma expressão quântica. Ele sempre está aberto ou fechado. Ele nunca está no meio termo. Ou ele está aberto ou está fechado. É como se ele está agindo como onda ou como partícula. É muito interessante que ele está deixando passar ou não, depender da vibração, da dança dessa frequência que está acontecendo. Estabelecendo um fluxo. Quando os canais abrem, começa a passar, ele estabelece um fluxo iônico de íons. E um fluxo de íon provoca uma corrente elétrica que corre pelo corpo. Quando forma corrente elétrica, você forma campo elétrico. Na hora que você forma campo elétrico, você forma perpendicular um campo eletromagnético. E o campo eletromagnético, ele vai agir tanto vindo na direção do corpo, como indo na direção do perispírito. Eu estou dizendo que o Hahnemann chamou a atenção disso lá atrás, com outros nomes, mas chamou a atenção. Ele dizia, atinge primeiro o mental, o psicológico, as glândulas, os hormônios, a bioquímica, porque uma das substâncias que vai ser ligada são os hormônios. É uma das primeiras, os hormônios. Por isso que às vezes a pessoa tem um distúrbio, tem um ódio, e às vezes ele só vai ter alterações bioquímicas depois de um tempo. Tem um período que isso vai ficar incubado, porque vai haver as reações mental, emocional, alterar o corpo etérico, depois alterar a parte hormonal, depois ele vem, porque ele vai vir nessa sequência. Ele vai vir, porque vai vir dos chakras vindo nessa sequência. Essa daí é uma ligação que eu estou trazendo, adaptando alguma coisa da doutora Candice Pert, para a gente entender para as plantas. Ela não falou das plantas, nem ninguém, nenhum cientista que trabalhou isso fala, porque eles estão procurando, sobretudo, neurotransmissores não vai encontrar, porque ela tem preparo para futuramente encontrar, porque o ser vai se formando, o perispírito vai se formando com o correr do tempo, vai se organizando, porque o perispírito que vai dar origem ao corpo, ele vai se organizando, porque ele não pode ainda, tem que formar peças lá atrás para poder depois. Então, quando chega no homem, você veja, por exemplo, o homem aqui, essa parte aqui, cerebral nossa, essa parte frontal, ela ainda está em formação. Está em formação por causa dos animais lá atrás, que não tem isto. Por exemplo, um chimpanzé tem 99,6% igual a nós, o DNA é igual a nosso. Só 0,6% é que é diferente. É essa parte daqui do frontal nossa que faz a diferença. Que essa parte é que vai trabalhando a ideia do amor, do bem, do livre consciência, a ideia de Deus. É essa ainda que eles ainda não trabalham lá atrás. Então tudo está... Estamos ainda em formação. Isso eu estou trazendo o homem, mas é para as plantas. As plantas têm esse corpo multidimensional e esse trabalho dessa equipe grande de cientistas reforça as teses que nós estamos trabalhando desde o início sobre a compreensão do princípio inteligente nas plantas para poder entender uma série de coisas outras. Eu já falei muito hoje. Na próxima nós vamos ainda continuar. Que Deus te guarde, boa sorte e até o próximo encontro sobre essa série Princípio Inteligente das Plantas.